Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos então à nossa casa. Eu gostaria de saudar então a todos os presentes, aos internautas, aos desencarnados, e eu sei que eles estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para a noite de hoje, eu planejei conversar com vocês a respeito desse tema, a coragem da fé, né? Mas antes, eu quero convidar a todos a fazer uma oração, como é praxe em todas as nossas reuniões espíritas, né? Então, quem quiser se acomodar bem na cadeira, fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em oração, agradecendo primeiramente a oportunidade que temos de nos reunir aqui nessa casa de luz, agradecer pela saúde, ou poder vir aqui e pedir por saúde, agradecer, enfim, pela vida. Pedir ao Pai que nos abençoe, nos guarde, nos cuide, nos cure, nos dê sabedoria e inteligência para que nessa noite possamos bem ouvir e que as lições aqui discutidas, trazidas, possam nos ser úteis no nosso dia a dia, na nossa vida prática, no nosso trabalho, na nossa casa, com as pessoas que amamos, com as pessoas que convivemos. Que possamos então ter uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Então, como eu estava falando, o tema da noite que eu pretendo conversar com vocês é a coragem da fé. E para ilustrar esse tema, eu vou iniciar com uma pequena história. Não tão pequena, talvez seja uma grande história, mas antes de iniciar a história, eu queria dizer para vocês que hoje, no final da nossa reunião, eu vou contar um segredo arrasador. Aqueles que vão resolver, esse segredo vai resolver todos os problemas de todo mundo, né? Seja de ordem de saúde, seja de ordem de trabalho, de relações, mas vai ficar só para o final. O pessoal da internet vai ter que esperar o final, não dá para dar aquela entradinha e depois, né, tem que aguardar. Então, eu vou iniciar contando pelo ano de 64, mas não 1964, pelo ano de 64 do primeiro século, né? Uma história que se dá lá em Roma. Está narrada pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos do abençoado Chico, na obra Paulo Estevam. Nós, se não me engano, nós temos ali na nossa biblioteca à venda. Mas, se vocês quiserem conferir a história, dá para fazer um download gratuitamente no Google. Basta ir lá e clicar Paulo Estevam para download e clicar num dos itens que vai estar escrito lá PDF. E está lá a história maravilhosa para a gente ler. Mas no ano de 64 aconteceu um grande evento em Roma, né? Roma era a capital do Império, né, que mandava no mundo naquela época, já que era a capital do Império Romano. E Nero, o César, o imperador vaidoso, né, não sabia o que fazer com os impostos das colônias. Naquela época, o Império Romano era tão grande que o sol não se punha no Império Romano. E o César queria destruir alguns edifícios que estavam antigos e fazer novos, para ficar para a história como bom governante vaidoso, né? Ele queria construir grandes edifícios, enfim.
Mas os senadores não queriam muito, os políticos não estavam deixando ele fazer. Então ele pensou, combinou lá com alguns dos seus comparsas e resolveu que ia colocar fogo em algumas dessas ruas, desses prédios, né? E acidentalmente o fogo consumiu Roma. Essa história é bem conhecida, né? Que de 14 partes que compunha a capital romana daquela época, né? Apenas 4 não foram atingidas pelo fogo. Então o fogo se espalhou, né? Ele, na ânsia de querer resolver já o seu problema de vaidade, não pensou que estava uma época seca, que tinha vento, e realmente queimou tudo, quase tudo, né? E nessa época os cristãos já eram perseguidos, né? Já fazia mais de 30 anos que o Cristo havia sido crucificado, e os cristãos já eram perseguidos e martirizados de várias formas, né? Então eles martirizavam os cristãos jogando no circo as feras, né? Eles martirizavam mergulhando as pessoas em água escaldante, jogando óleo queimado na fogueira. Eram inúmeras maneiras em que a coragem da fé se fazia presente naquela época, né? Então, nessa época, Nero queimou muito mais do que ele imaginava, né? E ele havia saído da cidade para não causar suspeitas, que era um incêndio acidental, né? Mas a coisa tomou esse volume, e ele acabou voltando para a cidade e tomando uma atitude, dizendo que ia achar os culpados, que os culpados iam pagar, né? Grande hipócrita, né? Enfim, ele sobrou para quem? Os cristãos que já eram perseguidos, então agora viraram alvo da caçada, né? Da guarda pretoriana. E o prefeito da guarda apurou muito mais ainda a caçada aos cristãos. Um pouco antes disso, João Evangelista havia sido preso, né? E a comunidade cristã estava muito preocupada com o apóstolo, porque ele era muito importante para a divulgação do cristianismo, né? E Simão Pedro se reunia com os irmãos, tentando achar uma maneira de soltar João, né? Mas eles não encontravam jeito. Paulo, o apóstolo dos gentios, havia feito muitas amizades em Roma. Ele havia conquistado para a cristandade muitos patrícios, muitos romanos, né? E inclusive na corte, que mantinham relações com o imperador. E eles se lembraram disso, né? Simão Pedro se lembrou disso e resolveram pedir ajuda a Paulo, que estava pregando na Espanha. O que eles fizeram? Mandaram um WhatsApp a cavalo. E o WhatsApp foi rapidamente a cavalo até a Espanha, encontrou o Paulo, que rapidamente respondeu, né, vindo a Roma, e conseguiu, ele tinha relações com um fulaninho chamado Acácio Domício, né, que era muito amigo da Popeia Sabina, até anotei, porque esses nomes, né? Popeia Sabina, que era uma cortesã das preferidas de Nero. A princípio, olha só, como a gente sempre tem que aprender, né?
Simão Pedro e os irmãos não gostaram muito da ideia de Paulo pedir ajuda a uma cortesã. Onde já se viu pedir ajuda para uma cortesã para soltar o apóstolo João, né? Mas aí Paulo, com muita habilidade, muita amorosidade, muita habilidade nas palavras, né, falou a Simão que o importante mesmo era que João fosse solto, e que se ele utilizasse de um guarda pretoriano embriagado, ninguém falaria nada, né? Então eles aceitaram que a Popéia Sabina auxiliasse na soltura de João, e foi o que aconteceu. E depois do incêndio, que destruiu toda a cidade, né, o Nero começou a reconstruir. E uma das edificações que foram muito atingidas pelo fogo foi o circo. Foi, né, onde aconteciam, né, as apresentações e as execuções dos cristãos. E as obras iam adiantadas nessas edificações, e eles precisavam inaugurar. E então, o que eles fizeram? Apuraram, apertaram o cerco contra os cristãos. E numa dessas, acabaram prendendo Paulo, que estava fazendo pregação na Via Ápia, em Roma, lá nas catacumbas, que era distante, e Paulo acabou sendo preso, né? Como ele tinha muitos contatos, como ele tinha muitos amigos, vamos dizer assim, alguns amigos, não eram muitos, mas ele tinha alguns, ele conseguiu fazer uma defesa dos cristãos e dele mesmo diante do imperador. E Paulo já contava nessa época com ao redor dos 70 anos, era um homem franzino, magrinho, mas tinha o poder da palavra e tinha uma capacidade de convencimento muito grande. Quem visse a figura de Paulo talvez não lhe desse o valor real, né? E quando ele iniciou a fazer a sua defesa, toda a plateia que assistia ficou muito admirada. O próprio imperador não teve palavras, né, para contrariar Paulo, chamando então o prefeito dos pretorianos, que lhe disse: por acaso o senhor não gostaria que eu acabasse com esse homem insolente aqui mesmo, diante de você, diante de todo mundo? Daí o imperador, hipócrita, mas inteligente, disse: não, hoje eu vou lhe dar a liberdade, mas, né, eu quero que um guarda fique acompanhando ele à distância e acompanhe bem os seus passos, e no momento certo nós faremos o que é necessário, nas palavras do imperador. E Paulo foi solto, ficou muito feliz, e se acomodou na casa de um casal de cristãos da capital romana. Ficou por um tempo, e as obras do Coliseu adiantavam, e eles precisavam pessoas para inaugurar, e as prisões foram sendo feitas, e no dia aprazado para a inauguração, haviam muitas pessoas presas, né, injustamente, muitos cristãos lá, que deveriam provar a sua coragem, né, pelo menos uma vez. E um pouco antes dessa inauguração, Paulo também foi preso, novamente. E houve então a inauguração, houve o circo romano, a família romana foi lá
ver os condenados pelo incêndio pagarem pelo crime, né? E Paulo, que ansiava por confirmar a sua fé no circo, como muitos já haviam feito, né? Não teve essa sorte, porque os romanos tinham tamanho respeito e medo de Paulo, que decidiram fazer de uma forma diferente. Naquela noite das festividades, Paulo escutou da prisão o barulho, né, ansiando estar lá, mas não pôde. E antes do amanhecer do dia, né, o apóstolo dos gentios foi conduzido por um pequeno magote de soldados até o final da avenida da Rua Ápia, que era onde eles pregavam, que era afastado da cidade. E o chefe da guarda que o conduzia falou para ele, com medo, falou para ele com a voz trêmula, dando a informação. Infelizmente, quando chegarmos ao final da nossa caminhada, agora você está vivendo os seus últimos minutos, né? Eu não gostaria de fazer isso, mas preciso cumprir a ordem do imperador. E Paulo, com a autoridade moral que ele tinha, com a coragem que ele tinha, não se abalou. Muito bem, façamos o que é preciso ser feito, né? Eu, ainda hoje, estarei com o Senhor, estarei diante de Deus, né? E não se preocupem comigo, preocupem-se com vocês mesmos, porque ele percebeu na guarda a hesitação, que eles não tinham vontade de executar aquela tarefa, né? E ele estimulou que a guarda fizesse o que havia sido mandado. E ele continuou dizendo: hoje mesmo eu estarei com Jesus, e vocês, após a sua tarefa sangrenta, terão que voltar e prestar contas aos seus superiores, que continuarão lhe dando tarefas desse calão, desse nível, né? E o guarda, então, chegando no local em que ia ser feita a execução, pediu que Paulo andasse 20 passos e que se virasse. E mais uma vez, com a mão tremendo, né, Paulo percebeu que o chefe da guarda estava com a mão tremendo, estava hesitante. Então ele diz calmamente, com muita coragem, com muita tranquilidade, que era comum dos verdadeiros cristãos que enfrentavam o martírio, né? Ele diz para o chefe da guarda: faça o que você tem que fazer, não tenha medo, né? E aí ele repete que ele estaria naquela noite mesmo diante do Senhor, né? E que ele não tinha medo da morte e que eles não podiam tirar a vida dele, apenas a vida do corpo, mas que a vida realmente não se desfaz dessa maneira. E o guarda hesitante, então, depois do estímulo de Paulo, saca a espada e fende a garganta do apóstolo, separando-a quase do resto do corpo, e o apóstolo cai embolado, né? Nesse momento, Paulo sente uma mão carinhosa nas suas costas e lembra de quando ele havia visto Jesus
nas portas de Damasco, e aquela visão o havia cegado, né? Magicamente, eles são transportados para um pouco distante do corpo, e Paulo vai se levantando, né? Já sem dor, ele imediatamente após a sua desencarnação, ele já não sente mais as dores, ele olha para as suas mãos e não enxerga mais as feridas, não enxerga mais as rugas, ele olha para o seu corpo e já está com uma túnica alva, né? Ele não consegue identificar quem era aquela mão amiga, mas quando essa mão amiga lhe fala algumas palavras, então ele reconhece imediatamente Ananias, que era o companheiro, né, o apóstolo de Jesus, que o havia curado da cegueira lá em Damasco. E nesse momento ele abraça efusivamente o Ananias, e o Ananias novamente coloca sua destra sobre os olhos de Paulo, e ele volta a enxergar o companheiro, né? Quando ele olha para trás, ele sente o abraço de Gamaliel, o mestre amado. Gamaliel foi o mestre da juventude de Paulo. E logo em seguida começam a chegar muitos companheiros que Paulo havia auxiliado, que Paulo havia conquistado para o cristianismo, né? E é um momento de felicidade enorme ali. Então Ananias pergunta para Paulo: Paulo, qual o seu primeiro desejo após penetrar no mundo dos espíritos, né? Então Paulo se lembra imediatamente de Abigail. Toda vez que eu leio essa história, foram várias vezes, né? E já contei essa história algumas vezes. Chega nesse momento, eu sempre me emociono, né? Vamos ver se hoje vai dar certo. Então ele se lembra de Abigail, porque Abigail foi o grande amor da vida dele. Quem já leu vai lembrar, e quem não leu, por favor, baixe no Google ou compre o nosso livro ali para auxiliar as despesas da casa. Então ele se lembra da Abigail, né, em primeiro lugar, mas como espírito mais elevado que ele deixa as suas coisas um pouquinho para trás, e diz para o Ananias: eu gostaria muito de agora ir para Jerusalém, porque foi lá que tudo começou, né? Paulo era um dos doutores da lei, né? E o seu mestre era Gamaliel. Então, aquela caravana imediatamente começa a se deslocar pela volitação, né? Passando por vários locais que Paulo havia trabalhado, havia trazido a palavra de Jesus, né? Arícia, Pousoles, Atenas, Tessalônica, Filipe, Neópolis, Troade, Éfero, Panfilha, Cecília. Em cada local ele fez uma parada, abraçou amigos, e a caravana foi aumentando. E quando ele chegou no Gólgota, né, no monte onde Jesus foi crucificado, ele se ajoelhou e fez uma oração em agradecimento a Jesus. E nesse momento, ele enxerga ao longe 3 figuras. Mas antes eu gostaria de dizer quem eram as 3 figuras, né? As 3 figuras eram Jesus,
Abigail à direita e Estevão à esquerda, né? Estevão foi o primeiro apóstolo do Cristo martirizado, lá em Jerusalém mesmo, e por Paulo, antes da conversão. E o Estevão era irmão da Abigail, seu grande amor. Olha o enredo da história, né? Então ele faz a oração em agradecimento, enxerga os três vindo em direção a ele, no Gólgota, olha para Jesus, e Jesus com um olhar assim, daqueles que diz, sim, venha, né? Porque é assim que Deus quer que vítimas e verdugos se encontrem no reino dos céus. Então eles se abraçam, né, os três, os quatro, numa cena maravilhosa de se imaginar quando você está mergulhado na psicosfera do livro, né? E só para ilustrar, Emmanuel, quando descreve essa cena para Chico Xavier, eu não sei como, mas naquele dia Chico é transportado lá para o local, juntamente com Emmanuel, e eles observam isso acontecendo assim como nós estamos aqui agora, né? Então Paulo teve uma trajetória, né, de muito trabalho, de dedicação a Jesus e uma demonstração de coragem e de fé impressionante, né? Impressionante. Como poucos aqui no planeta Terra. E essa coragem da fé deve sim ser exemplo para nós. Hoje não se exige nada parecido com isso para os cristãos, né? Nada semelhante a isso. Até nós vamos fazer algumas cogitações aqui, né? Mas nada perto disso. Jesus, quando esteve aqui, ele nos deixou esse ensinamento, né, que lá em Mateus e em Lucas, todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E em Lucas ele diz, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, e na de seu Pai e a de seus santos anjos. Agora, se a gente não se envergonhar dele, talvez os nossos bem-amados, que partiram antes de nós, estejam ali, né, para nos abraçar, naquele momento de retorno, né? Então, é importante, e aqui eu me lembro do Evangelho no Lar, porque nós instituímos o Evangelho no Lar na nossa casa uns 20 anos atrás, e houve momentos, sim, que quando tinha uma visita em casa, naquele momento, a gente deixou o Evangelho no Lar, ou se envergonhou de Jesus, né? Mas é importante que a gente não se envergonhe. E o Evangelho no Lar é o momento em que a gente traz Jesus para dentro da nossa casa. E quem estiver lá também pode ter o prazer, né, de conviver com o Mestre. Então não nos envergonhemos. Como eu estava dizendo, nem perto hoje de demonstrarmos a coragem da fé daquela forma que Paulo e os cristãos demonstravam, né, enfrentando o caldeirão de água, enfim,
aquelas maneiras da morte que os romanos faziam, né? Nem perto disso. E lá no Agenda Cristã, do Chico Xavier também, escrito pelo André Luiz, ele nos dá algumas ideias de como é que a gente pode comprovar a nossa fé, como é que a gente pode demonstrar a nossa coragem da fé hoje. Como é que a gente pode demonstrar a nossa... Então, ele diz assim, ajuda sempre a fazer caridade, né? Não tema, todos nós temos problemas, temos situações difíceis, vamos enfrentar doenças, vamos enfrentar dificuldades, dores, brigas. Não tema, né? A gente tem o Evangelho, a gente tem os ensinamentos do Cristo. Jamais se desespere. A neurociência está dizendo hoje que os sentimentos ruins diminuem a nossa imunidade, né? Então não se desespere. Deus não dá cruz maior do que nós podemos carregar. Se estamos passando por qualquer dificuldade, coragem da fé. Nós podemos, com qualquer dificuldade. Por isso que eu disse no início, agora eu vou revelar. Nós somos capazes de resolver qualquer problema. Cada um na sua esfera. O presidente resolve o problema dele. O Nero resolve lá o problema dele. Deve estar até hoje pagando aquela dívida do incêndio, né? Não pensem que há impunidade. Aprenda incessantemente. A doutrina espírita nos estimula a estudarmos, a lermos, né? Então, temos ali a biblioteca com livros para emprestar, temos uma livraria com alguns livros que nós podemos comprar, mas nós temos também a internet com livros totalmente gratuitos, com histórias maravilhosas como essa que eu contei para vocês. Pense muito, mas medite mais. É muito difícil de nós pararmos o pensamento, e o pensamento é o que movimenta o mundo, né? Então que sejam pensamentos bons. Jesus ensinou a orar e vigiar, ou seja, pedir a Deus o que a gente precisa e vigiar os pensamentos. Fale pouco, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, é para ouvir mais e falar menos. Retifique amando. A gente gosta de enxergar os defeitos, né, dos outros, mas não vai ajudar. Agora, vai ajudar amando, né? Que nem diz o Divaldo Franco, eu não me importo se as pessoas me odeiam. Eu é que não quero odiar ninguém. Eu não importo se as pessoas não me amam. Eu quero amar. Preciso amar. Porque assim eu vou estar resolvendo todos os problemas. Trabalhe feliz. A lei do trabalho é uma das leis que devemos seguir, né? E é importante que a gente se mantenha útil, que a gente seja útil para nós mesmos, ganhando o nosso pão de cada dia e sendo útil à sociedade através do trabalho. Então, já que tem que trabalhar, vamos fazer isso feliz, né? Dirija equilibrado. Sempre, em algum momento da vida, somos líderes, né? Na minha família, eu sou um dos líderes. E é preciso que eu dirija essa família com equilíbrio. Se eu não tenho nenhuma família, sou só eu, então eu vou dirigir a mim mesmo com equilíbrio. Numa empresa em que eu tenho vários funcionários,
eu vou dirigir esses funcionários com equilíbrio, com amor, né? Espere o amanhã. A ansiedade é um dos males da atualidade. Queremos tudo para ontem, né? Mas, na verdade, é preciso desenvolvermos a paciência, né? Desenvolvermos essa capacidade de esperar o momento certo, a hora certa, para tudo. Podemos estar hoje vivendo uma situação bem difícil, mas depois da tempestade vem a bonança, né? Vigie benevolente. Como eu disse antes, Jesus nos ensinou a orar e vigiar. Então, vigiar os pensamentos dá vazão a pensamentos benevolentes, né? Porque muitas vezes brota de dentro de nós, né? Pensamentos não tão benevolentes. Somos influenciados também pelos espíritos a pensamentos não tão benevolentes, mas nos agarremos na oração e nos ensinamentos do Cristo, que tudo se resolverá. Caminhe melhorando, fomos criados simples e ignorantes por Deus e estamos numa caminhada aqui na Terra. Essa caminhada é de melhoramento, né? E nós vamos escolher esse caminho, né? Escolher fazer o que é certo, escolher cair nas tentações. Nós temos o livre-arbítrio, temos a escolha, mas a nossa caminhada é em direção ao melhoramento, à evolução, ao aprimoramento. E um dia seremos espíritos perfeitos, assim como Jesus. E assim como Paulo, talvez, um dia, né, possamos reencontrar todas as pessoas bem amadas, né, no nosso retorno. Orar sempre com confiança. Se a gente souber orar, Deus sempre ouve as nossas súplicas. A oração do egoísta muitas vezes não é escutada, mas a oração do homem de bem, sim, porque o homem de bem é aquele que aprendeu a orar, é aquele que aprendeu a fazer caridade, é aquele que aprendeu a enxergar o próximo, né? Então, obedeça, contente, não se queixe, porque quando nos queixamos, diminuímos a nossa imunidade, produzimos hormônios chamado cortisol. Siga adiante, a nossa caminhada é em direção à evolução. Repare além, é sempre possível reparar erros e nós vamos cometer muitos erros ainda, né? Então, estejamos sempre dispostos a reparar logo ali, quando nos dermos conta dos erros que fizemos. Veja longe, a nossa vida não acaba diante daquele corpo embolado ali com a cabeça fendida, com a garganta fendida. A nossa vida vai muito além, né? Discuta serenamente, a gente não precisa engolir tudo, a gente não tem que aceitar tudo, a gente não deve aceitar o mal, né? Mas a gente pode discutir serenamente ou com amor, né? Faça a luz, cumpra a lei do trabalho, faça o bem, faça a caridade. Siga o Evangelho, que é a resposta que eu estava falando, né, no início para quem aguardou até agora, né? O Evangelho, sim, é a resposta para que a gente resolva tudo. Tudo. A gente resolve tudo que existe aqui na face da Terra seguindo o Evangelho. E o dia que as pessoas seguirem o Evangelho,
esse mundo vai estar completamente regenerado, né? Não haverá mais violência, não haverá mais ódio, não haverá mais nada de ruim, né? Enfim, eu deixo, né, a sugestão para que vocês façam a leitura desse livro. Aliás, esse livro é sugestão de leitura no meio espírita uma vez por ano, de tantos ensinamentos que ele nos traz. E cada vez que a gente vai reler, nós vamos reler mais preparados, com um foco diferente, né? Então existe uma indicação que a gente leia Paulo Estevam uma vez por ano, né? Eu não li uma vez por ano, mas já li e reli várias vezes. E ali, naquele reencontro de Jesus de Paulo com Jesus e Abigail, é sempre muito emocionante. Eu queria convidar vocês, então, nesse momento, para que pudéssemos fazer a oração final. Vou convidar os irmãos passistas para que se coloquem nos seus lugares e elevemos então novamente o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com toda a nossa fé, com toda a nossa concentração. E nesse momento, vamos pedir por nós mesmos. Vamos pedir por esse nosso corpo físico, pelas nossas dores, pelas nossas mazelas. Peçamos ao Pai que nos cure, que nos guarde, que nos proteja, para que possamos, nesta vida, ficarmos fortes para seguirmos em frente, enfrentando e vencendo todas as dificuldades, todas as dores, todos os males que esse mundo aqui na Terra nos apresenta. Vamos pedir ao Pai, aos bons espíritos, que nos dê estímulos, que nos dê coragem, que fiquem conosco nessa caminhada de evolução que temos. E fazendo a caridade, nesse momento, vamos pedir por todos aqueles que amamos, que ficaram lá nas nossas casas, que ficaram lá nos seus ambientes domésticos. Peçamos por saúde para todos eles, por paz. Vamos pedir também por todas aquelas pessoas que sofrem nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, em todos os lugares insalubres da terra. Que as nossas orações cheguem a todos nesse momento. Vamos pedir pelos nossos governantes, que tentados, como Nero, muitas vezes caem no erro e precisam da nossa benevolência, do nosso pedido ao Pai, para que eles sejam fortes e cumpram a função a qual foram designados. Peçamos então pelos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos. Enfim, que possamos retornar às nossas casas essa noite em paz e harmonia. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite, um bom retorno e até uma próxima oportunidade aqui conosco.